Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa grande estreia aqui. Uma aula que eu nunca dei na internet, né? Não dessa forma aqui, organizada como eu vou dar hoje. Eu quero lembrá-los que vai ter muito conteúdo nessa aula aqui, então eu já peço de antemão que vocês estejam muito atentos, tá? Se quiser pegar aí um papel, uma caneta para fazer anotações ao longo da aula, porque realmente vai ter conteúdo. Antes de mais nada, né? Tô dando as boas-vindas para vocês e eu sei que durante a divulgação da aula ela acaba chegando a pessoas que sequer me seguem, né? E que por algum motivo ali se identificaram com o tema da dependência emocional, ou sei lá por que gostaram do meu jeito, se identificaram com a minha pessoa e acabaram caindo aqui de paraquedas, né? Então eu vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Mila Marcilli, eu já trabalho há mais de 5 anos na internet ajudando gente. Esse sempre foi o meu foco desde o início, desde lá os primórdios. E graças ao bom Deus, Deus me concedeu essa possibilidade e me concedeu resultados também. Eu tenho mais de 30 mil alunos, dentre os que participaram das minhas imersões lá em 2021, aos que entraram para os meus cursos, né? Ou que compraram o meu livro, tem um livro publicado sobre relacionamentos. Enfim, são mais de 30 mil alunos comprometidos que tiveram as suas vidas mudadas, que amadureceram, que mudaram mentalidade, né? Que quebraram paradigmas ali de alguma forma, enfim, que tiveram as suas vidas e as suas relações melhoradas. Mas não são só mais de 30 mil pessoas, né? Porque tem gente aí que nunca comprou um curso meu, nunca se comprometeu de fato a dar um passo a mais, mas que teve a vida modificada também. Eu sei disso porque eu recebo os depoimentos de vocês e eu sei que isso é verdade, né? Graças a Deus eu consigo amadurecer, consigo mudar a vida de muita gente, mesmo que elas não comprem curso nenhum meu, mesmo que elas não tenham se comprometido ali. E eu fico feliz com isso também. Dito isso, ao longo desses anos, trabalhando com gente, recebendo as problemáticas, os dramas pessoais das pessoas, né, os dramas vitais ali que elas me apresentam, com foco em relacionamento, eu percebi que existe um grande sintoma que permeia a maioria dos relacionamentos que estão de mal a pior, ou dos relacionamentos que se apresentam ali como disfuncionais, né, que não são saudáveis, que não trazem aquele sentimento de felicidade, né? Aquele sentimento de completude, de sucesso que as pessoas querem ter. Todo mundo quer ter sucesso nas suas relações, sejam amorosas ou não. Existe um grande sintoma que permeia essa problemática aqui dos relacionamentos, que é a dependência emocional. Quando eu falo assim, dependência emocional, pode ser que você ache que esse é um termo dentre tantos outros, né? E nunca tenha parado para meditar sobre isso. Nunca tenha ouvido de fato uma explicação sobre o que é a dependência emocional, e eu tô aqui para isso. A pessoa que sofre de dependência emocional, ela tem de fato uma necessidade de sentir através das emoções um certo tipo de preenchimento. Então ela depende que as pessoas, né, ou que as coisas a preencham para que ela sinta certas emoções positivas. E caso ela não as sinta, existe uma manifestação de emoções negativas que fazem com que essas pessoas se afundem ou se sintam mal, ou tenham essa sensação de que elas não estão sendo completas, né? E aí isso gera uma insegurança nessas pessoas. Mas a dependência emocional, ela vai muito além de você ser, por exemplo, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que sente que precisa de mais carinho dos outros, ou de uma pessoa que é mais carinhosa, né? Uma pessoa que se emociona mais facilmente ou chora mais facilmente. É claro que a gente tem um certo estereótipo, né, do que é o dependente emocional. Aquela pessoa que se apega muito, né? Aquela pessoa que já começa um relacionamento e tem uma necessidade de saber que direcionamento ele está tomando ali, né? No que aquilo vai dar. Uma pessoa que tem um certo tipo de apego ansioso, que desenvolve uma certa ansiedade, né, nas relações, porque ela está sempre ali muito insegura. Mas
eu quero dar uma outra visão aqui para vocês. Não se trata somente disso. Pode ser que você sofra de dependência emocional e você seja do tipo que é um pouco mais frio, o tipo que mantém o poder ali na situação, né? Que às vezes subjuga outras pessoas, né? Que quer manter um certo controle sobre elas, que é um pouco mais ativo na relação, né? E aqui eu quero lembrar vocês que muitas pessoas acabam caindo em relacionamentos abusivos e elas não se dão conta de que não são só elas as dependentes emocionais. A pessoa que é o abusador, né? A pessoa que está ali sob controle da situação, a pessoa que oprime a outra, essa pessoa também sofre de dependência emocional. Existe alguma carência dentro dela? Existe uma necessidade de manter o outro dependente de si, que tem a causa e a origem exatamente numa dependência emocional que você estabelece também com o outro. Então, por exemplo, relacionamentos abusivos, em que a gente costuma olhar somente pelo lado mais frágil, né? Pelo lado em que a corda parece mais frágil, pelo lado que parece que está sofrendo mais, que realmente exprime, que realmente manifesta essa infelicidade ou essa sensação de que está sendo controlado e subjugado, a gente tende a olhar simplesmente para essa pessoa como uma pessoa dependente, como uma pessoa que sofre de carências, quando na verdade as duas pessoas estão sofrendo de carências. As duas pessoas precisam uma das outras para manter ali uma dinâmica de interdependência. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês pegarem um relato, né, dessas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, né, que estão presas em relacionamentos abusivos, se você olhar o histórico que elas te contam, em geral, elas iniciam um relacionamento e elas caem numa grande cilada inicialmente. Elas começam a perceber, por exemplo, que o parceiro delas é muito ciumento, que ele quer controlar muito a outra pessoa. E o problema é que pessoas que sofrem de dependência emocional, pessoas dependentes, elas enxergam esse tipo de controle, esse tipo de ciúme vindo da outra pessoa, como uma forma de amor. Porque de alguma maneira, aquilo ali é uma atenção voltada para ela. A pessoa que é ciumenta, em geral, ela justifica esse ciúme falando o quê? Ah, mas é porque eu te amo muito, né? Eu tô tomando conta de você, na verdade, né? Eu confio em você. O que eu não confio é nas outras pessoas. No que elas são capazes, como que elas podem te abordar, né? Como que elas podem te assediar. E como que uma pessoa que é dependente emocional enxerga aquilo, né? Como que isso bate nela? Nossa, essa pessoa deve gostar muito de mim, né? Porque ela tá me dando toda a atenção aqui. Ela sente ciúme, mas é porque ela me ama muito. Em geral, essas pessoas que caem em relacionamentos abusivos, elas desde o início, elas não estabelecem limites e não colocam barreiras e não conseguem se impor, né? Ou evitam brigas, evitam discussões, porque no fundo existe alguma coisa ali que está sendo massageada no ego delas, né? Qualquer tipo de atenção basta para elas se sentirem amadas e queridas. Porque no fundo, o que elas estão buscando é justamente essa atenção. É justamente uma forma de amor que é uma forma de amor débil, mas para elas não é débil. Porque o que elas buscam no fundo de tudo é realmente se sentirem minimamente queridas. Elas não conseguem se indispor com os outros justamente porque elas têm medo de perder aquele tipo de atenção. Mesmo que seja uma atenção voltada para si que machuca elas. Mesmo que aquilo doa, mesmo que elas percebam que aquilo ali está errado, elas não conseguem sair desse ciclo, porque elas têm medo que se elas se imponham, se elas tenham um certo tipo ali de, se elas estabelecerem limites de alguma forma, que elas percam até esse tipo de atenção que ela recebe do outro. E aí elas acabam aceitando migalhas de amor, né? Migalhas de atenção. Qualquer coisa é suficiente para manter elas envolvidas ali nessas relações. E isso não se dá só em relacionamentos amorosos. Existem relacionamentos abusivos entre amigos, inclusive.
Pessoas que só criticam a outra ali, estão sempre sendo passivo-agressiva com um amigo e o outro só toma na cabeça e só aceita. Sempre. Existem relacionamentos abusivos que se estabelecem entre mãe e filho, entre pai e filho, né? Um filho que não percebe que tem a sua vida controlada pelos pais, que tem a sua vida controlada pela mãe, né? E que se mantém ali naquela relação porque ela também não quer magoar a mãe, porque ela não sabe como sair daquilo, porque ela não se sente independente, não se sente autônoma. Essa autonomia nunca foi dada a ela. Ela realmente ali estabelece um certo tipo de simbiose. Não é um parasitismo. É isso que eu quero que vocês percebam aqui. O abusador, a pessoa que parece estar por cima da situação, ela não é um tipo de sanguessuga da outra. Essas duas pessoas elas estão estabelecendo uma relação de simbiose em que é interessante para a pessoa que subjuga que a outra se mantenha dependente dela, né? E para a pessoa que está sendo subjugada, é interessante também que aquela relação se mantenha, mesmo que seja nesse nível disfuncional. Porque, do contrário, ela tem medo de perder aquela relação. Ela acha que ela vai ficar sozinha para sempre se ela acabar com aquela pessoa, né? Ela acha que ela não vai conseguir outro amigo. Ela acha que a mãe dela vai romper com ela e que isso vai ser o fim da vida dela, né? Ela acha que se ela disser um não para o marido ou para uma esposa abusiva, a outra pessoa vai abandonar ela e ela nunca mais vai conseguir se relacionar com ninguém, né? Porque as pessoas manipulam as outras nesse sentido realmente. De tentar fazê-las acreditarem que essa pessoa é a única pessoa possível para ela. É um relacionamento necessário na vida dela. É um relacionamento sem o qual ela não vai conseguir viver, né? Então existe aqui uma relação de simbiose entre as duas partes. Uma precisa de uma coisa, outra precisa da mesma coisa, que é um preenchimento afetivo. Mas essas duas pessoas, elas agem com dinâmicas diferentes. Porque uma pessoa talvez seja mais de mau caráter, uma pessoa seja mais maldosa, uma pessoa tenha mais poder de persuasão e a outra realmente se coloca num lugar mais frágil porque ela realmente é mais fragilizada, porque ela realmente nunca conseguiu se impor, né? Seja lá qual for o motivo, seja lá qual for o histórico dela. E eu vou explicar para você como e por que isso acontece. Existe um grande e decisivo fator para que uma pessoa se torne dependente emocional. E esse fator é a má construção da sua afetividade. E aí aqui a gente já introduziu um conceito novo e eu vou explicar para vocês que conceito é esse. Mila, o que é a afetividade? Eu quero que você entenda a afetividade como um tipo de cérebro emocional que a gente tem, né? A gente tem esse cérebro aqui, que é o cérebro que armazena, né, os acontecimentos, com o qual a gente lembra das coisas, com o qual a gente consegue ser mais racional, fazer cálculos, vamos colocar assim, tá? E a gente tem um tipo de cérebro que a gente pode localizar aqui no coração, que é um tipo de cérebro afetivo. É um tipo de cérebro que armazena as informações emocionais que você já viveu na vida. Então, tudo quanto é tipo de situação que gerou uma manifestação emocional é armazenada no teu coração, né? Que é esse HD, né? É esse cérebro afetivo. A gente constrói a nossa afetividade desde bebê. Desde uma relação com a mãe ali, no início da nossa vida, em que a mãe nos acolhe, a mãe nos dá amor, a mãe nos nutre, nos faz um carinho, né? O nosso cuidador, veja bem, não é só com a mãe que a gente estabelece essa relação, né? Qualquer cuidador ocupa esse papel, né, de construir a afetividade de uma criança. A nossa afetividade, ela começa a ser construída através de um papel fundamental que é dos nossos cuidadores. Então, os nossos cuidadores, eles são o nosso primeiro modelo afetivo. O nosso primeiro modelo do que é o amor, do que é se relacionar, do que é o cuidado, do que é o afago, o carinho, a atenção, né? Por quê? Porque esse cérebro emocional, ele está armazenando ali aquelas primeiras informações. Se uma mãe me dá carinho, se uma mãe entrega para um bebê o que ele precisa de fato, afetivamente, desde o início, se ela está cuidando dele ali de maneira ideal, se ela está dando o carinho que ele precisa, se ela está dando a atenção que ele precisa, se ela está dando a educação e a criação que ele precisa, porque esse é o dever de um cuidador, né?
Qual é o dever de um pai e de uma mãe? Biológicos ou não biológicos, né? Um cuidador ali que tem mais contato com a criança desde o início. Qual é o dever dele? Amar, cuidar e educar. Esse amor, ele não pode ser dado de qualquer maneira. O amor, ele é uma coisa só. O amor, ele é uma coisa entregue, benévola, genuína, que não espera nada em troca. Esse é o conceito de amor, de verdade. O amor é caridade. É uma coisa que você faz porque você deve fazer, porque você deve entregar. É um serviço que você entrega porque é da tua obrigação, como ser humano, como cristão, como pai, como mãe, né? O amor não é isso? Você vê ali uma criança na sua frente, você vê ali um bebê que você colocou no mundo na tua frente. E qual é o teu dever perante esse bebê? Esse bebê ele não pode contar com mais ninguém. Esse bebê ele só pode contar com pessoas que tomam para si a responsabilidade de amá-lo, né? De afagá-lo quando ele precisa, de dar comida quando ele precisa, de entregar uma higiene básica ali que ele precisa para sobreviver, né? De alimentar ele. Não é isso? Então, nós já estamos construindo a nossa afetividade desde a nossa tenra vida, né? Desde quando a gente nasceu. Por quê? Porque um bebê ali com seus 3 meses, a gente já consegue perceber que ele manifesta emoções. Ele sorri, ele fica irritado, chora quando alguma coisa incomoda ele, né? Ele fica surpreso quando alguma coisa abala ele sem que ele tivesse preparado para aquilo. Então existe uma manifestação, mesmo que muito incipiente, mesmo que muito primitiva, desde o início da nossa vida, né? E é claro que a gente vai elaborando isso. E é claro que com esse nosso HD que armazena afeições, que armazena o nosso histórico da manifestação de emoções, a gente vai aprendendo a lidar com isso. E a gente vai aprendendo a forma ideal. Agora, aqui a gente chega na grande problemática dessa questão. É claro que a nossa educação, né, a nossa vida desde o início, ela não é ideal. A gente não vive num mundo perfeito, né? Nós não temos pais perfeitos. Lembrando que nós não nos relacionamos somente com os nossos pais. Como é que se dá a nossa vida relacional desde pequena? A gente tem um avô que cuida da gente, a gente tem uma babá, a gente tem primos com quem a gente brinca ali, né? A gente tem uma funcionária que trabalha na nossa casa já há anos, que estabelece ali uma relação quase familiar, né? Em toda aquela dinâmica familiar. Nós nos relacionamos com várias pessoas desde que a gente é bebê, né? Uma tia pega a gente no colo, nossa madrinha dá amor pra gente também, né? Nossos avós, nossos pais, nossos tios, enfim. É claro que esse nosso cérebro afetivo, ele tá recebendo essas informações do mundo de tudo quanto é lado. Os nossos pais, eles são grandes atores ali, eles são grandes personagens e grandes responsáveis nessa nossa história, é claro. São eles que têm mais contato com a gente, são eles que estão ali no nosso dia a dia. Mas essa história afetiva ela é escrita por várias mãos, né? E aí a gente chega numa grande problemática aqui da história. A nossa vida não é perfeita. A nossa construção afetiva, ela não é perfeita. Nós não temos pais perfeitos, nós não temos um ambiente familiar perfeito, ideal, e benévolo, e maravilhoso. A gente não vive num conto de fadas, né? Nós não temos familiares perfeitos, tias perfeitas, avós perfeitos, amigos dos pais que vêm visitar a gente, que são perfeitos e sabem dar esse amor entregue e benévolo, né? Nós não vivemos num mundo perfeito. E é aqui que eu quero que você se conforme de uma certa forma, né? Porque eu vou colocar uma problemática aqui, nesse momento, que ela não pode aparecer para você como um tipo de muleta, mas ela tem que aparecer para você como uma circunstância da vida de todos nós. Porque o que acontece? Nesse nosso histórico afetivo, pode acontecer, que é o que sempre acontece com todo mundo, que existam falhas, que existam lacunas, que exista uma má formação da afetividade. Por quê? Porque nossos pais não estão preparados para nos dar esse amor inteiro, entregue. Porque a gente tem contato com uma tia ali que é um pouco mais maldosa. Porque muitas vezes a gente sofre um abuso na infância. Porque muitas vezes a gente tem avós que nos criticam, né? Que fazem a gente passar vexame.
Porque a gente pode sofrer abuso emocional de tudo quanto é lado, né? A gente entrou nesse mundo, meu amigo, a gente tá exposto a tudo quanto é circunstância, né? A vida de ninguém é perfeita, tá? E é por isso que muitas pessoas, a maioria delas eu diria, sofre, né, uma má construção na sua afetividade. A gente não consegue captar do mundo e das relações modelos ideais de amor e de afeto. E agora, nesse momento, você pode estar se identificando com isso aqui e relembrando, às vezes, coisas ruins da sua vida. Relembrando, às vezes, um abuso que você sofreu. Relembrando uma mãe que não sabia lidar com a situação, que te criticava, né? Uma mãe que, às vezes, te mimava demais e não fez com que você percebesse que existe um sentimento, uma emoção no mundo que se chama frustração e que você tem que saber lidar com ela também. Então, tanto mães e pais que são abusivos ou que não sabem dar amor, não sabem dar carinho, quanto pais também que só mimam, porque eles também querem ser amados de volta, porque eles também sofrem de dependência emocional e eles exigem coisas dos filhos, eles querem de qualquer maneira e a qualquer custo serem amados de volta, eles também criam defeitos, eles criam falhas ali na afetividade, porque é importante no papel de cuidador que você ensine para a criança que existe um sentimentozinho inerente ao ser humano, que é o sentimento da frustração. Que ele vai ter que saber lidar daquilo com a melhor forma, né? Mostrar que você é ali um porto seguro com o qual ele pode contar durante a infância, que mesmo se ele se sentir frustrado, né, ele vai ter ali alguém que ama ele benevolamente, alguém que ama ele genuinamente. Então você vê como que existem vários fatores que podem contribuir para essa má formação da tua afetividade. E aí eu quero falar uma coisa aqui para vocês agora. Essa aula e esse ensinamento que eu tô dando aqui para vocês, de forma alguma, ela pode servir como um motivo pelo qual você pode terceirizar culpas pelo estado em que a sua vida se encontra. Terceirizar culpas pelo estado em que os seus relacionamentos se encontram, tá? Por quê? Porque você é um adulto, você não é mais criança. Pode ser que existam culpados nessa tua história. Pode ser que, de fato, um vexame que você tenha sofrido lá na tua infância, que, de fato, um abuso que você sofreu de um primo, de uma mãe, de um avô, de uma avó, ele tem uma grande importância nessa construção da tua afetividade. Ele seja realmente um grande vilão da construção dessa tua história. O problema é que agora você é adulto. Você não pode mais ficar preso nessa busca e nessa investigação eterna de relação de causa e efeito. Ah, por que eu sou assim? Ah, foi por causa disso aqui. Eu tô aqui justamente pra você passar por cima disso. Porque é a única coisa que te resta, meu amigo. Não dá mais pra ficar botando a culpa nos outros, entende? Não dá mais pra ficar fazendo psicanálise e ficar preso nisso eternamente. Ficar culpando pai e mãe. Ficar exigindo pedido de perdão, né? Ficar usando muleta pra situação em que você se encontra. Agora, cabe a você. É da tua responsabilidade como adulto tentar passar por cima disso. E eu tô aqui justamente para isso. Para te dizer que existe uma saída e que essa saída ela pode ser conquistada através da força dos teus próprios braços, com uma mudança de mentalidade da tua própria cabeça, né? E com intenções e vontades genuínas e intencionalidades ativas suas. E só suas. Só você pode fazer isso por você agora, tá? Só você pode dar um rumo novo à sua vida. E eu te digo que esse caminho é um só. O amadurecimento. Eu posso ficar aqui te dando várias diquinhas, né? Vários gadgets que você pode fazer, né? Várias coisas pontuais que você vai poder fazer na sua vida, mas se no final das contas você não amadurecer, se no fundo, o que está no pano de fundo disso tudo é o teu amadurecimento. Se você não amadurecer, você vai ficar tendo ilusões de que a sua vida está mudando. Ilusões de que você está passando por cima de situações pontuais, mas que ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, você vai caindo nelas novamente. Você vai voltar a esse ciclo vicioso, caso você não tenha amadurecido. Então essa é a única saída. Essa tua insegurança afetiva, ela nada mais é do que um sintoma da tua imaturidade. Desse estado de maturidade que você chegou até hoje.
Você pode se achar uma pessoa madura porque você tem sucesso na tua carreira, né? Porque você já conquistou muitas coisas, porque você ganha bem, sei lá, qual é o seu conceito de maturidade, ou talvez porque você já é velho e as pessoas tendem a achar que você ganha maturidade com o tempo, com os anos vividos. Isso não é verdade. A maturidade, ela tá diretamente relacionada com as tuas motivações humanas, com as motivações que estão por detrás dos teus atos. O porquê que eu tomo determinada decisão, o porquê que eu faço determinado ato. Essa motivação é o que conta para a gente poder dizer qual é o teu nível de maturidade. Depois de todos esses anos estudando comportamento humano, estudando os tipos de relação que as pessoas estabelecem, né? Os motivos pelos quais elas tomam as decisões que elas tomam, eu sei que eu consigo mudar isso aqui em você. Essa tua motivação. E essa motivação, ela tem níveis, ela tem graduações. Existem motivações mais altas, existem motivações mais baixas. Essas motivações afetivas, de cunho emocional, ou seja, eu ajo para ser amado, eu ajo para ser visto, eu ajo para ser consolado, eu preciso de atenção, eu não consigo me impor porque eu tenho medo de perder a atenção de outra pessoa, porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu tenho medo de ficar abandonado, porque eu não quero desagradar, porque isso é o fim do mundo para mim. Eu me importo muito com a opinião que os outros fazem de mim. Esse tipo de motivação para a ação, de motivação para uma decisão que você toma, por exemplo, de não se impor, é um tipo de motivação muito baixa para um adulto. O adulto, ele não deveria mais estar envolto nessa necessidade, né, de olhar para dentro de si, de olhar para dentro desse teu mundo afetivo e tentar ficar fazendo cálculos, né? Se é amado, se é querido, se é gostado, se não é gostado, se é odiado pela outra pessoa. Ele não devia mais estar se importando tanto com essas emoções manifestadas. E quanto mais você manifesta essas emoções, mais elas crescem e mais elas viram o centro mesmo da tua atenção. Então o que eu tô querendo te mostrar é que essa motivação que você tem, ela é muito baixa. Essa motivação de preencher algo afetivo no teu peito, ela é muito baixa para um adulto. E todo mundo que tá aqui comigo agora, todo mundo que tá participando dessa aula aqui, já é adulto. Então eu sei que eu posso falar de igual para igual com vocês. Eu sei que eu posso exigir essa responsabilidade de todos vocês. E eu sei que, porque você já tem uma certa capacidade cognitiva, porque você já tem uma capacidade de mudar a mentalidade, de tomar uma decisão mesmo sem vontade, por exemplo, que eu posso mudar isso em você. E esse é um método que eu uso. É fazer você enxergar isso. Primeiro, que você tem responsabilidades. Primeiro, que você tem uma força sim, que está aí dentro de você te pedindo para que você aja de maneira diferente. Que você pode sim ir de encontro a essas tuas sensações, essas tuas vontades mais primitivas. E que existem técnicas que você aplicando dia a dia, sendo persistente, sendo insistente, resiliente, você vai mudando isso dentro de você. Eu sei que é possível você amadurecer depois de velho. Depois da tua vida não ter sido perfeita até aqui, depois de você não ter tido um histórico de construção da tua afetividade ideal até aqui, porque essa é a circunstância de cada um, é possível você, através do seu próprio esforço, da tua própria decisão, mudar isso. E reconstruir esse ambiente afetivo, né? Cicatrizar feridas que você tem, parar de ficar dando voltas em traumas passados, parar de ficar tentando rastrear isso para achar culpados, por exemplo, e agora, de forma definitiva, tomar a tua responsabilidade e agir pela tua própria força. Então eu sei que é possível fazer isso. Eu recebo depoimento toda hora das pessoas. É engraçado que nessas horas a gente lembra de momentos assim, e eu nunca vou me esquecer sobre esse assunto da dependência emocional, de uma pessoa que me mandou uma mensagem, né? Uma pessoa que estava dentro dos meus cursos. Ela falou o seguinte: Mila, depois de toda essa sua explicação, eu jurava que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. E eu percebi que quem era a pessoa abusiva era eu mesma. Eu me colocava nessa posição de vítima, mas eu era extremamente manipuladora. Eu percebi que o poder sobre as outras pessoas, ele pode vir de baixo também. De uma pessoa que se bota numa situação de fragilidade também.
Então, para você ver como que essa tomada de consciência, ela às vezes se dá de uma forma avassaladora, porque você se enxerga como o próprio vilão também da sua história. É claro que um abusador, ele tem que ser responsabilizado. É claro que ele é o grande vilão da história. Mas enquanto você não perceber a tua responsabilidade nisso, você não vai saber como agir. Enquanto você não perceber, inclusive, o que se passa por dentro da constituição de uma pessoa que está abusando de você, o porquê que ela age daquela maneira, os motivos mesmo, as razões pelas quais ela age daquela maneira, você não vai conseguir tomar atitudes que façam com que às vezes ela mude também. Você não vai conseguir sair dessa história. Porque não adianta nada aqui eu ficar apontando dedos e falando, olha, você está nesse relacionamento abusivo, olha, você é dependente emocional, porque as pessoas abusam de você. E essas pessoas são os grandes vilões. O que eu posso mudar sobre elas? Eu não estou aqui conversando com elas, eu estou conversando com você. Só você pode fazer isso por você. Eu quero te dar essas ferramentas. Eu quero te dar esse caminho, eu quero te mostrar esse caminho para sair disso. E para amadurecer de verdade. Eu faço isso dentro da AMA. Eu criei uma academia de amadurecimento justamente para dar os passos concretos lá, para você dominar esses passos, você saber o que fazer, saber que técnicas aplicar, saber que caminho, que rumo novo tomar na sua vida. Como que você vai mudar essa mentalidade? Então vamos lá. Para quem já está aqui, já está aguardando esse momento por muito tempo, né? Vocês sabem que eu ia abrir as inscrições aqui para a AMA no final dessa aula. O link já vai estar aí fixado nos comentários. Então, se você quer se inscrever agora, clica aí no link que está fixado nos comentários. Se você já tomou essa decisão, se a sua decisão já estava tomada e você estava só esperando a abertura das inscrições, pronto. As pessoas ansiosas aí já podem se inscrever. O link está aí fixado nos comentários aqui do YouTube, ou então você vai encontrar também na minha bio do Instagram. O que vocês vão encontrar lá na AMA? O que vocês vão encontrar dentro desse treinamento para o teu amadurecimento? Nesse momento você pode estar pensando que você nem precisa disso. Ah, Mila, eu não me identifiquei com o assunto dessa aula não, né? Eu não acho que eu sou uma pessoa dependente emocional. Aqui nessa aula a gente abordou um estágio do amadurecimento apenas, tá? Eu falo lá sobre toda uma jornada. Eu te ensino lá, eu te dou os passos para toda uma jornada de amadurecimento. Esse estado aqui da dependência emocional é um estado ainda muito inicial da coisa, tá? É um estado que a maioria de vocês está presa, está parada, porque vocês têm aí um entrave, vocês têm uma barreira que não permite que a pessoa avance. Mas pode ter pessoas aqui que não tem um problema da dependência emocional, mas tem um problema que está lá no próximo estágio do amadurecimento. Por exemplo, colocar a sua força no mundo, né? A pessoa fica sempre nessa coisa de ter que ter razão, de ter que submeter os outros à sua ideia, né? Pode ser que você esteja ali num estado em que você só quer ganhar, que você quer só receber recompensas no mundo, recompensas concretas, é um outro estado do amadurecimento. Então lá na AMA eu vou te mostrar essa jornada e eu vou dar técnicas para cada um desses estados do amadurecimento, para que você passe para a próxima. Para que você amadureça mais um pouquinho e mais um pouquinho, até que você chegue no estado ideal de amadurecimento para um adulto, né? Então, o que eu entrego lá na AMA? Para começar, a gente tem o curso das camadas da personalidade. Esse é o essencial para você amadurecer, tá? Tem gente que já fez lá a minha imersão das camadas da personalidade, que eu fiz lá em 2021, mas esse curso aqui é um curso novo, reformulado, tem muitos conceitos novos. Aqui eu me baseio na teoria das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, e de lá para cá o próprio professor Olavo de Carvalho já deu novas contribuições pra gente. Esse conceito filosófico, né, esse assunto, ele já foi aprimorado. Eu mesma mudei algumas concepções, eu mesma aprendi a apresentar essas técnicas de maneira diferenciada, tive outras ideias. Então esse curso aqui é essencial mesmo para quem já fez a imersão das camadas, tá? Eu falei isso lá na primeira turma e tô reforçando aqui. Eu quero que esse curso seja feito por todo mundo que entrar na AMA, tá? Isso aqui é essencial para amadurecer. Essa é a minha ferramenta principal de amadurecimento das pessoas, dos meus alunos, das pessoas que me seguem,
tá bom? Então todo mundo tem que fazer esse curso aqui das camadas da personalidade. Então nesse curso das camadas, eu apresento para vocês todas as motivações. Eu falo ali quais são as motivações que a gente identifica em cada estado do amadurecimento, em cada estágio do amadurecimento humano. Eu falo sobre as 7 faculdades humanas, que é um conceito primordial, que é impossível eu falar aqui numa aula para vocês, tá? Tem que estar lá dentro para entender isso aqui e ter isso decorado. Isso aqui é assunto essencial se você quiser amadurecer e ganhar um nível de consciência maior. Falo lá das camadas da personalidade, te mostro técnicas concretas para você aplicar e para você amadurecer. Um outro curso que eu entrego lá dentro da AMA é o curso de inteligência emocional. Esse curso ele é inédito. Eu nunca entreguei esse curso em nenhum outro momento da minha história, do meu trabalho, tá? Esse curso é um curso novo, em que você vai entender o que é a emoção para começo de conversa. As pessoas não sabem, as pessoas não entendem, as pessoas não têm essa conceitualização, né? Você tem que identificar a origem dos teus problemas afetivos, a origem dos teus problemas emocionais e aprender a controlar essas manifestações. A ideia do curso de inteligência emocional para emocionados e não emocionados, que aqui eu pego também a parcela das pessoas que não acham que precisam ter inteligência emocional, porque já acham que tem muito controle emocional, tá? Tem gente que é apática diante da vida. Isso tá errado também. Isso não é ter inteligência emocional. A emoção é uma parte inerente de todo ser humano. Isso faz parte da natureza do ser humano. Então é imprescindível que você saiba lidar com elas. Que você saiba manifestar cada emoção no seu momento ideal e preciso. E na medida ideal e precisa. Então, aqui você tem a inteligência necessária para agir sem que a sua emotividade ela se torne um tipo de empecilho, né? Sem que ela se torne a causa de uma vida frustrada, de uma vida disfuncional, desestabilizada, em que você está sempre ali muito emocionado ou sempre muito apático diante da vida. Então, eu te dou todo esse conceito do universo emocional, né? Eu te explico como você se instala na realidade, né? O que você tem que fazer para se instalar na realidade e tá ali agindo conforme o que as situações te pedem, né? Eu te mostro qual é o impacto do teu passado nisso. Eu falo de emoções como a vergonha, o medo, a ansiedade, o estresse, como controlar isso na tua vida, como que isso pode estar aparecendo de maneira disfuncional em você. E é por isso que você está encontrando esses problemas que você encontra, que são de cunho emocional. E aí, além desses 2 cursos, o das camadas e o de inteligência emocional, tem aqui um espaço dentro da AMA, que é o espaço que é a cereja do bolo para mim, tá? Dentro da AMA você vai encontrar um espaço que é o espaço academia, que é onde eu trago a teoria para a prática do dia a dia. Às vezes vocês me veem conceitualizando as coisas, né? E é muito importante que vocês tenham a teoria. Mas, às vezes as pessoas se sentem perdidas, tá? Como é que eu aplico isso aqui na prática? Como é que eu aplico aqui no meu dia a dia? Né? Todo esse conhecimento no dia a dia. Dentro da academia, eu te explico isso. Eu trago situações corriqueiras do dia a dia. E te ensino como que você contorna elas, como você lida com elas. Eu te mostro como que você usa essas ferramentas que eu te ensinei para a prática do dia a dia mesmo. Eu falo ali com uma linguagem mais descontraída, tá? É um espaço realmente em que eu dedico para eu poder falar de igual para igual com vocês, tá? Do meu jeito, sem censura, sem precisar ficar me importando se Instagram vai me censurar ou não, se eu posso falar de determinada coisa ou não, de que forma que eu tenho que falar, ficar medindo a forma como eu falo, a linguagem que eu falo, porque lá dentro é o nosso portal, lá dentro eu falo o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu preciso falar para que eu atinja você de verdade, tá? Então nesse espaço eu tenho bastante liberdade para fazer os uploads ali e os vídeos que eu coloco lá mês a mês, tá? É um espaço que tem sempre atualização. Você vai ver que quando você entrar já tem vídeos lá postados, tá? Que você vai ter acesso, é claro, aos vídeos que foram postados também para a primeira turma, tá? Faz parte do treinamento inteiro. Mas eu continuo postando vídeos. E aí, agora, para quem entrar agora, para quem se decidir agora a entrar na AMA, fazer parte desse treinamento, para estar ali comigo, lado a lado. Para quem já quer clicar aí nesse link que está fixado aí nos comentários, eu vou dar um bônus para vocês.
vocês têm 24 horas para receber esse bônus, tá? Ou seja, você precisa se decidir logo. Quem se inscrever, quem entrar para a AMA nessas primeiras 24 horas vai ganhar a Masterclass Como Lidar com Pessoas Difíceis. Essa Masterclass, ela é interessantíssima, porque muitas pessoas percebem, elas entram na Masterclass querendo lidar com pessoas difíceis, com situações ali desafiadoras do dia a dia, né, em que elas se deparam com pessoas que se transformam num certo tipo de obstáculo ali, e elas percebem que elas mesmas são pessoas difíceis, tá? Então existe aí uma coisa interessante que acontece nessa Masterclass, que talvez você tenha um diagnóstico de que você mesmo é a pessoa difícil com quem as pessoas têm que lidar no dia a dia delas. Talvez seja por isso que você está encontrando esses obstáculos, tá? E aí você vai perceber que você precisa mudar, né? Que existem muitas coisas em você mesmo que você precisa mudar, tá? Bem, esse bônus, essa aula, como lidar com pessoas difíceis, eu só vou dar de brinde, eu só vou dar de presente para quem se inscrever nas primeiras 24 horas. Então você tem até amanhã para receber essa aula, tá? Então até às 11 horas e 59 minutos da sexta-feira você vai receber essa Masterclass, tá? Como lidar com pessoas difíceis. E aí vamos lá. Quanto que custa essa tua decisão? Quanto que custa esse teu aprendizado, essas ferramentas, todo esse conhecimento que você vai ganhar lá, que sinceramente você não vai encontrar em outro lugar, tá? Eu não tô falando isso pra ser aqui marqueteira, né? Você não encontra mesmo em outro lugar. Quem fala disso da forma que eu falo? Meu irmão. Meu irmão já não tá mais focado em falar disso, né? Meu irmão já tem um outro game lá, a formação para acadêmicos e tudo. Então, no momento, dessa forma que eu tô falando, só eu tô falando disso na internet, desse jeito, tá? Com esse foco. Eu quero amadurecer você. Então, esse conhecimento específico, você só vai encontrar aqui. Você já percebeu que tem muita coisa que eu falei nessa aula aqui que você não escutou em nenhum outro lugar. Então, quanto custa a AMA? Quanto custa esse treinamento? Quanto custa esse conhecimento que você vai ganhar? Agora, nessa turma, você vai pagar 12 vezes de R$ 106,70. Todos esses cursos, o curso de camadas da personalidade, o curso de inteligência emocional e mais o Espaço Academia, em que tem ali diversos vídeos já postados e mais os vídeos que eu ainda vou postar ao longo do ano, a gente tem no total dentro da AMA 100 aulas, mais de 100 aulas, eu acho, né? Mais de 100 vídeos que eu fiz o upload ali, né? Contando todos os módulos de todos os cursos, mais os vídeos da academia, a gente já tem mais de 100 aulas, se eu não me engano. Então, isso tudo e esse acompanhamento até o fim do ano custa R$ 106,70. Você vai estar tendo aqui nessa inscrição, nesse momento, um desconto de 40% do valor total que custa a AMA. Então, eu sugiro fortemente que você abrace essa oportunidade agora, que você tome essa decisão agora, que você entenda de fato que o caminho do amadurecimento é o caminho para você mudar diversos aspectos da sua vida. A gente não está falando aqui só de relacionamento amoroso, a gente não está falando aqui só de relações de amizade, de pai e mãe, de filho com filho, de familiares. A gente não está falando só do teu ambiente de trabalho, que você também precisa lidar com pessoas, que você precisa lidar com um chefe, com um colega de trabalho que causa um puta de uma dor de cabeça na tua vida, né? Que te prejudica o teu dia a dia, que impacta na tua vida emocional. A gente não está falando só de coisas específicas, a gente está falando de toda uma vivência que você tem no teu dia a dia, porque essa vivência e essas conquistas, né, e esses desafios, eles são enfrentados com a tua personalidade. A tua personalidade é a grande força que você tem no mundo para agir em todas essas esferas. E quando a gente fala de amadurecimento, a gente fala de construção da personalidade. Se você não tiver uma personalidade bem construída, você não vai amadurecer. E se você não amadurecer, você vai ter prejuízo em todas essas áreas. Então, o amadurecimento, ele serve para a tua vivência, para as tuas conquistas,
pro teu sentimento de felicidade, né? Pro teu sentimento de completude, de autoconfiança, de maneira global na tua vida, tá? A gente está falando aqui de um treinamento que vai apresentar resultados em diversas áreas da tua vida e eu recebo esse tipo de depoimento o tempo inteiro. Eu recebo depoimentos de pessoas que aplicam, né, o meu conteúdo no seu dia a dia e que achavam que tinha um problema com o marido e que acabaram resolvendo o problema com a mãe através de um conteúdo que estava ali sendo absorvido para a resolução de um problema específico na vida dela. E acaba que quando você amadurece, você começa a ganhar frutos, né? A colher frutos em todas as esferas da sua vida. Isso acontece, é natural. Porque, claro, você está fortalecendo a tua personalidade. É com a tua personalidade que você vive. É com a tua personalidade que você age em todas essas esferas. Entendeu? Então, é essencial amadurecer. Eu sei disso hoje. Eu percebo isso hoje. Eu observo que o amadurecimento ele é essencial para todos os campos da sua vida. Bem, inscrições para a AMA abertas oficialmente, vão durar por poucos dias, então toma essa decisão logo. Aproveita o bônus das primeiras 24 horas em que você leva a Masterclass Como Lidar com Pessoas Difíceis. Clica aí no link que está fixado nos comentários do YouTube, entra no site, tem todas as informações lá. Se sobrar alguma dúvida, você pode mandar mensagem, pode mandar e-mail para suporte@milamarcili.com.br ou chamar a equipe lá no WhatsApp, tá? Que tá lá no grupo do WhatsApp. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Adorei estar aqui com vocês essa noite. Espero que vocês tenham prestado atenção nessa aula, que foi muito valiosa, com muito conteúdo. Muito obrigado. Um beijo, boa noite. Tchau.